Enquanto você coloca aí pra gente e coloca no forno, eu vou chamar uma matéria, porque aqui em Manaus nós temos inúmeros prédios que contam um pouco da história da nossa cidade. Mas com o passar dos anos eles acabam se deteriorando. E para manter viva essa memória que é tão importante, é necessário um restauro minucioso. Veja só. Uma das obras restauradas de maior impacto para a cidade de Manaus foi a Praça Eliodoro Balbi e o Palacete Provincial. Foram 3 anos e 3 meses de obra, vários profissionais envolvidos na reconstrução de 6.600 metros quadrados. E hoje o prédio, que era o antigo comando da Polícia Militar, abriga a Pinacoteca do Estado, o Museu de Numismática e a Exposição Arqueológica. E para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho do restauro, a gente veio até o Palacete e aqui comigo a gerente do ateliê de restauro, Judete Costa. Judete, como é que foi o processo para se começar o restauro aqui do Palacete Provincial, que é mais ou menos o mesmo esquema que vocês seguem para todas as obras? Exatamente, como você falou, é o processo para todas as obras. Primeiro a gente faz a pesquisa histórica, esse é a base para a gente começar um trabalho, é isso que vai nortear o nosso trabalho. Então faz toda essa pesquisa, baseado nessa pesquisa, nós vamos realmente fazer o projeto e o projeto vai nos levar até a obra diretamente. Então, e para fazer esse trabalho, eu imagino que precisam muitas pessoas. A gente tem aqui no quadro uma lista mais ou menos de quantas pessoas participaram. É uma equipe grande e principalmente muito qualificada, né? Exatamente. É específico, né? Porque como nós falamos sempre, o trabalho de restauro em uma edificação é um trabalho minucioso, não é como uma obra qualquer. Vocês fazem um projeto, um estudo minucioso de todas as peças, da estrutura do prédio, mas quando se começa uma obra, há muitas surpresas. Exatamente, é o que nós falamos sempre, a obra é que vai nos conduzir, né? A obra, nós como técnicos sabemos exatamente o que fazer, como fazer, mas a obra, ela vai nos falar dos seus problemas. Aqui a gente tem um painel com muitas fotos de como era o prédio, do processo do restauro. E aí você imagina que vai fazer uma coisa, de repente descobre que tem um encanamento que não está funcionando, uma parede que vai ter que ser destruída. E aí isso muda muito o prazo, né? É muito elástico o prazo de uma restauração. Vocês podem prever de repente 2 anos e a situação ser um pouco pior e demorar até mais. Correto. Isso se chama respeito à obra. Se aparece um problema, eu tenho que parar, sentar com todos os profissionais para resolver aquele problema. Seja um problema elétrico, hidráulico, estrutural, esse problema tem que ser discutido com todos para que realmente ele seja sanado da melhor forma possível e para isso nós precisamos de um tempo, né? E nem sempre o tempo da obra do restauro é o nosso tempo. E uma obra desse tamanho, como foi a do Palacete e também a da praça aqui à frente, demanda muito dinheiro, muito tempo, mas é um retorno que vem a longo prazo e que a sociedade toda desfruta, né? Isso é para nós profissionais da área, é um prazer imenso quando nós entregamos uma obra, principalmente quando o público se apropria dessa obra. No caso do Palacete, isso é muito particular, porque levou um tempo, como você mesmo diz, foi de 2005 a 2009, mas, porém, quando a gente entrega a obra e as pessoas enchem os olhos, vêm nos parabenizar pela obra, e isso nos recompensa. E quando a gente lembra como era esse prédio e também a praça, é inacreditável ver o resultado, né? Exatamente, é surpreendente para nós que trabalhamos na área já há algum tempo, é sempre uma surpresa agradável. E antes da gente encerrar, você falou uma coisa muito interessante que eu acho que é importante falar para toda a população. Mais importante do que restaurar é preservar. A conservação acima de tudo, é o que a gente fala, porque o restauro é um processo doloroso, caro, doloroso para a obra de arte, doloroso para nós profissionais que levamos muito tempo na obra, e é um custo muito alto. Então, sempre conservar para não restaurar. Então, cuidem do nosso patrimônio, cuidem com carinho, para que a gente possa ter um patrimônio aí para a posteridade. E as previsões para este ano é de mais obras para a revitalização de prédios históricos. Está no plano de governo, governador Omar Aziz, a conclusão da restauração da biblioteca pública,
a restauração do Cabaré Chinelo como centro de arte popular na praça da antiga prefeitura. Já fizemos o Palácio Rio Branco lá e temos um grande projeto, audacioso projeto para a Avenida Eduardo Ribeiro como um todo, da Praça do Congresso até o Porto Flutuante de Manaus. Olha, você pode visitar o Palacete Provincial, que foi onde a gente fez a matéria, de terça a domingo. É um lugar que realmente vale a pena você ir e levar sua família. E agora a gente vai para o recheio do bolo de chocolate. Se você já achou o bolo fácil, você não tem noção de como é esse recheio. Super simples. Os ingredientes que você vai precisar é uma lata de leite condensado e 4 colheres de chocolate em pó. Eu achei que fosse um brigadeiro, mas a Michelle estava dizendo que não, né? É muito mais simples que um brigadeiro. Ela disse que até eu consigo fazer. Olha Exatamente. Só. Então, tá aqui o leite condensado. A panela já tá quente, né? É. Fez um barulhinho aqui. E aí, as 4 colheres de chocolate em pó. Isso. Que também pode ser chocolate ou achocolatado. Exatamente. E como não tem manteiga, ele não vai grudar na panela, não vai queimar mais rápido? Ou o ponto é bem antes? Até porque o próprio leite condensado ele já possui gordura, sabe? Entendi. Bastante caloria também, né? Exatamente. Mas é gostoso, né? Ah, nossa, não tem quem diga que não. É uma delícia. Enquanto você vai mexendo aí, fala de outra coisa também. E aí a gente vai mexer também aquela questão de ficar homogênea a massa. Isso. Aqui o recheio ele requer um pouquinho mais de tempo, tá? Ele vai ficar até quase estiver soltando um pouco o fundinho da panela. Ele não vai chegar a ficar durinho como o brigadeiro, né? Vai ficar bem molinho. Não vai. Porque como eu vou usar como cobertura ou até mesmo para rechear, eu posso com esses ingredientes aqui tá fazendo tanto o recheio quanto a cobertura, tá? Entendi. Cobertura, inclusive, que a gente viu, né, na verdade, ali no bolo pronto, enquanto você mexe aí, é feita com essa massinha aqui. Qual é a pasta americana? Não, é outro nome, né? É a pasta americana. É a pasta americana que tem de várias cores, ou você pode colorir artificialmente com... Pode, com corante. Com corante. Corante, eu recomendo o melhor para colorir é o em gel, tá? E você pode estar comprando mesmo em algumas casas especializadas, né? Já possui ela pronta. E aí você faz aquele esqueminha de abrir, monta e usa a tua criatividade. Pode fazer, no caso, como a gente está chegando na Páscoa, fazer do coelhinho, a cenourinha. Ou pode fazer de outras coisas, né? Para aniversário, para dar de presente para alguém. De algum personagem. É muito fácil. E enquanto a gente continua aqui fazendo o nosso recheio, super simples aqui do bolo de chocolate, a gente vai mostrar uma matéria continuando a série do Pensamento Sustentável. E hoje a gente vai ver como descartar de forma correta aqueles eletroeletrônicos, baterias, remédios e outras coisas, outros utensílios que não têm mais utilidade na sua casa. Acompanhe. Quando aquela pilha não tem mais carga, ou quando o celular não funciona mais, ou ainda quando chegou a hora de trocar a geladeira velha, o que fazer? Essa é uma dúvida comum para a maioria dos brasileiros que, pela falta de informação, acabam descartando-os de qualquer forma e levando prejuízos ao meio ambiente e à saúde da sociedade. Os impactos eles são bem diversificados, dependendo do resíduo. Um exemplo seria as pilhas e baterias. Elas podem acarretar contaminação do solo, né, se destinado inadequadamente, tendo em vista que elas possuem sua composição metais pesados, né, e a saúde humana também, visto que se destinar de qualquer sorte, é contaminar a água de subsolo e, posteriormente, contaminar, através da água, o ser humano. Mas, afinal, onde jogar esses objetos e utensílios que não têm mais utilidade na sua casa? Hoje a legislação diz quem são responsáveis pelo descarte desses materiais, né, de computadores, de celulares. É o comerciante, né? Digamos assim, eu vou numa loja, adquiro, né, esse eletroeletrônico, daqui a um tempo eu não quero mais, né? Então eu vou até a loja, devolvo e a loja por si retorna ao fabricante. E atendendo à legislação, uma empresa de aparelhos celulares já realiza esse trabalho de recolhimento dos seus produtos e é chamado de take back, ou seja, pegar de volta. Esse material ele é recolhido, classificado, selecionado em todas as suas partes, e é importante dizer que cerca de 80% de um celular ele é reciclável. Então a gente aproveita realmente quase tudo.
Dessas partes plásticos, as partes metais, cabos, o que acontece? Nós mandamos para São Paulo, acondicionado, numa empresa recicladora, eles separam e depois a gente manda para usinas fora do país, no México e nos Estados Unidos. Lá esse material é todo transformado. E o que isso transforma? Material dentário, peças para bicicletas, capas de CDs, brindes e, em último caso, até para a geração de energia elétrica. No Brasil, são 135 pontos de coleta. Em Manaus, eles funcionam no Clube do Trabalhador e na sede da Federação das Indústrias. Mas apenas 2% dos usuários de aparelhos celulares se preocupam com a reciclagem. E de acordo com uma pesquisa, se 5 bilhões de pessoas colocassem seu último celular para a reciclagem, teríamos uma economia de 380 mil toneladas de matéria-prima. O mesmo que tirar mais de 4 milhões de carros das ruas.